Fala Nação Celeste, hoje a gente vai trazer o pré-jogo de Atlético Paranaense e Cruzeiro que acontece nesta quarta-feira às 21h30. O jogo vai ter transmissão apenas da Globo e do Globoesporte.com, isso porque o Atlético Paranaense não fechou o contrato com o Premier, então quem mora fora do estado de Minas Gerais não vai ter transmissão para TV aberta, isso porque no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, obviamente esse jogo não vai ser transmitido, apenas na Globo Minas. Então a gente vai começar o nosso pré-jogo aqui, mas antes de começar a trazer os detalhes dessa partida, eu queria dizer para vocês aqui que tem um canal muito bacana no YouTube que faz um conteúdo diário sobre o Cruzeiro, assim como o Diário Celeste faz aqui no YouTube, que é o Lado Azul do Daniel Angelim. Eu acabei conhecendo esse canal e queria dar a sugestão para você aí se inscrever, o link vai estar na descrição desse vídeo. Lá tem conteúdo diariamente trazendo as notícias do Cruzeiro, análise de jogo. Então conheça o canal Lado Azul, se inscreva que é muito bacana. E agora a gente começa a trazer os detalhes desse Cruzeiro e Atlético Paranaense que acontece nesta quarta-feira. A gente sabe que tem dois jogadores aí que cumprirão suspensão nessa partida. Orejuela foi expulso contra o Bahia e o Fred recebeu o terceiro cartão amarelo e por conta disso ele não vai jogar essa partida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem os substitutos desses dois aí, a gente já tem a confirmação que o Edilson vai ser o lateral direito titular e o Sassá vai ser o centroavante titular no lugar do Fred. Então o Edilson e Sassá titulares nessa partida contra o Atlético e Orejuela e Fred serão desfalques. A gente sabe também que o Egídio deve retornar à equipe titular, o Dodô esteve no time titular no último final de semana, mas ele deve retornar talvez para o banco de reservas ou talvez até jogue no meio de campo, porque a gente tem a dúvida também se o Ederson vai jogar ou não. O Ederson está aí como dúvida. Se o Ederson não jogar, tem essa chance também do Dodô entrar como volante ali no meio de campo, já fez isso quando o Rogério Ceni foi treinador do Cruzeiro, aquele pequeno período ali, o Dodô teve essa oportunidade de jogar também no meio de campo. Na defesa a gente também deve ter mudança, o Fabrício Bruno cumpriu suspensão contra o Bahia e agora ele deve retornar ao time titular. O Léo, que foi titular naquela partida, deve retornar para o banco de reservas e então a dupla de zaga deve ser formada por Kaká e Fabrício Bruno, dois jogadores da categoria de base do Cruzeiro. Uma coisa muito boa que vem acontecendo, a oportunidade para esses dois, o Kaká vem muito bem, assim como o Ederson, podemos dizer que são os dois grandes destaques do time do Cruzeiro nesse atual momento. E a gente ainda está tendo muita mudança em relação ao jogo do final de semana para esse jogo contra o Atlético, né? Outro desfalque do Cruzeiro vai ser o Thiago Neves, ele nem sequer viajou com a equipe para o estado de Paraná e não vai jogar essa partida contra o Atlético Paranaense. No lugar dele a gente deve ter o Robinho no time titular, mas acredito que o Abel Braga deve fazer uma mudança ali, o Robinho deve cair pela ponta direita e o Marquinhos Gabriel centralizado, pelo menos nas vezes que o Thiago Neves não teve em campo, foi assim que jogou o Cruzeiro. E já que a gente está falando de posicionamento, vamos dar uma olhadinha na provável escalação do Cruzeiro, que deve ir a campo com o Fábio no gol, Edilson na lateral direita, Kaká e Fabrício Bruno na dupla de zaga, Egídio na lateral esquerda, meio de campo deve ser formado pelo Henrique e Ederson. Se o Ederson não jogar, obviamente tem três opções ali, que é o Dodô, o Ariel Cabral ou o Jadson. Essas três opções devem disputar aí essa vaga do Ederson se ele não jogar. Mais à frente a gente deve ter o Robinho, Marquinhos Gabriel, o David, isso porque o Pedro Rocha ainda não retorna contra o Atlético Paranaense, talvez fique como opção no final de semana para o Clássico. E lá na frente a gente deve ter o Sassá no time titular, como afirmou o Abel Braga. A equipe do Atlético Paranaense que vai estar bem diferente, isso porque não vai ter no banco de reservas o comandante Thiago Nunes, que fechou com o Corinthians. O Atlético já divulgou uma nota afirmando aí a saída dele, confirmando a saída dele, então o Thiago Nunes não vai comandar a equipe do Atlético nesse meio de semana, isso porque nem faz mais parte da comissão técnica do Atlético. As duas equipes vêm de uma sequência boa de jogos aí, né? O Cruzeiro não perde há 8 partidas, até por conta disso conseguiu se afastar um pouquinho ali da zona de rebaixamento e vai tentar agora diante do Atlético Paranaense se afastar ainda mais dessa zona de perigo do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense também está numa sequência boa, está brigando lá em cima com 46 pontos. Na sexta colocação, está a 5 jogos sem perder, né? Não 5 vitórias, desculpa, 5 jogos sem perder. E o Cruzeiro é o 16º colocado, a gente sabe que o Cruzeiro está aí com 33 pontos, poderia estar com 35 se tivesse vencido o Bahia. E se vencer hoje, chega a 36 pontos. E o importante é que os adversários diretos do Cruzeiro nessa luta contra o rebaixamento também jogam, obviamente. E alguns têm alguns desafios aí bastante difíceis, como o São Paulo enfrenta a equipe do Fluminense jogando no estado de São Paulo, então um jogo muito difícil para o Fluminense, que é o primeiro time ali na zona de rebaixamento. Dá para o Cruzeiro criar uma gordurinha aí se conseguir uma vitória contra o Atlético Paranaense, mas jogando na Arena da Baixada a gente sabe e sempre é jogo difícil, né? O estádio lá
é muito complicado, a grama sintética tem a acústica do estádio Atlético Paranaense, é muito forte jogando no estado do Paraná, então vai ser muito complicado para o Cruzeiro conseguir a vitória, mas não impossível. O Cruzeiro que está muito bem, uma sequência de 2 vitórias jogando fora de casa, venceu o Corinthians e também venceu a equipe do Botafogo no último meio de semana, no meio de semana da semana passada. Então o Cruzeiro vai firme buscar essa vitória contra o Atlético Paranaense e tentar se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Esse aqui foi o nosso pré-jogo dessa quarta-feira, a gente espera que você tenha gostado. Se for novo no canal, se inscreva, deixa o gostei no vídeo que nos ajuda demais. E participe nos comentários deixando o seu palpite para essa partida entre Atlético Paranaense e Cruzeiro. Se inscreva no canal, deixe o gostei, participe nos comentários como a gente falou e até a próxima.